Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória, para mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 14 de abril de 2024, 14/04/24. Gostei desses números. E o tema da celebração de hoje, do culto de hoje, foi tempo de fazer, tempo de agir, tempo de executar, tempo de realizar. Pai, faz alguma coisa logo. E deixa Deus realizar algo através de ti. Deixa Deus mover e romper algo através de ti. Você é braços e mãos de Deus sobre a terra, em suma, né? E no louvor, teve uma visão para um dos filhos da Lisa Lyons, que é um que toca guitarra, que tem um cabelão loiro, comprido. E Deus tinha mostrado para o Chuck, na semana passada, que ele estava preso numa caixa de vidro. E ele não falou nada, ele esperou Deus falar para ele o que fazer com aquilo, com aquela visão. E deixa eu fechar aqui que está me distraindo. E Deus mostrou para ele, acho que foi hoje no louvor, na hora que ele foi subir para entregar a oferta, ele falou: fica aí que eu tenho uma palavra para você. E o Chuck viu, ele perguntou para o Senhor: Senhor, como é que ele sai daí de dentro, né? E Deus falou assim para ele que ele precisava adorar por 21 dias. E conforme ele adorava, ele adorasse, havia um fogo que subiria dele. Ele esquentaria, 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 e aquele fogo do Espírito derreteria a, 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 a estrutura que junta os vidros, né, a cola, não sei como é que chama, e os vidros cairiam e se estilhaçariam. E, aí ele falou assim, normalmente quando a gente vê uma palavra por uma pessoa, a gente vê algo, tem uma visão e uma palavra para uma pessoa no ambiente corporativo, é muito possível que essa palavra não seja só para essa pessoa, mas seja também para todos. E então, porque nós temos 4 níveis de não sei do que, mas é o individual, o corporativo, o territorial e o geracional. Então, Deus pode estar falando para um indivíduo, pode estar falando para todos naquele corpo, pode estar falando para todos naquele território e pode estar falando para todos daquela geração ou linhagem. E então ele falou: nós vamos então entrar no mover agora de 21 dias. Alguém calcula para mim aí, por favor, 21 dias a partir de hoje? Do dia 14 de abril, mais 21 dias. É 35, é isso? Que dia que vai dar isso? Óbvio que eu esqueci que tinha que ser no calendário, não era só fazer uma conta, né? Então, do dia 14 de abril até o dia. Quem que está escrevendo para mim ali? Cadê minha cola? Que dia que vai dar para a gente terminar esses 21 dias? O Chuck vai fazer uma mensagem diária. Você que já recebe os e-mails dele, obrigada. 5/5, valeu. 5 de maio. Ele vai fazer, ou 4 ou 5 de maio. Tá? 4 ou 5 de maio. O menino que recebeu, o jovem, a pessoa, o homem que recebeu a palavra vai fazer, e a partir dele, o Senhor vai romper algo, e nós vamos todos alinhados, vamos fazer também, para que Deus rompa não só no indivíduo, mas no corpo, e quem sabe a gente aumenta a nossa fé para que o nosso território nacional, Brasil, também possa ser alcançado. Então a gente vai romper as caixas de vidro que o inimigo tem colocado ao nosso redor, que tem nos impedido de avançar e alcançar o nosso destino. E vamos fazer isso por meio da adoração. E Deus vai nos dar uma adoração diferente. Você pergunta para o Espírito Santo o que ele vai pedir para você, se ele vai querer vigília, se ele vai querer 1 hora por dia, se ele vai querer meia, se ele vai querer 5 minutos, que tipo de adoração vai ser cantada, dançada, declarada. Você se vira com o Espírito Santo e juntos, por 21 dias, nós vamos observar
essas barreiras sendo rompidas, destruídas, para que nós não fiquemos presos, mas possamos avançar para o destino que Deus tem para nós. E em seguida, a Leanne chegou e ela falou assim: Chuck, enquanto você estava trazendo a palavra para ele, eu vi, sabe aquele dispositivo que tem na parede de alarme de incêndio, que você tem que quebrar o vidro para poder acessar? Eu vi essa caixa que você falou como se fosse isso. Então, nós somos um alarme de Deus. E para esse alarme soar, nós precisamos quebrar a caixa. E tem aquela outra caixa do incêndio que eles têm, uma marreta. Precisa de uma marreta para quebrar. E alguns lugares tem a marreta. Tinha, né? Porque hoje em dia não pode mais ter nada que é muito perigoso assim. Você tinha uma marreta do lado, você quebrava a caixa e pegava o dispositivo. Acho que era o a mangueira, não lembro mais, mas era tipo um negócio assim. Nós somos o alarme que vai romper, que vai acordar essa geração para que nós possamos todos avançar e alcançar a nossa nova tarefa. Então, quando o menino saísse dessa caixa, Deus daria para ele a nova tarefa. Pode ser a partir de hoje ou pode ser a partir de amanhã, não sei. Hoje a gente já adorou, né? Mas a gente pode adorar de novo. Então, não sei. Vamos fazer 22 dias então para compensar, sei lá. Vocês entenderam, né? É, e aí a Lisa Lyons, que é a mãe do garoto, ele não é um garoto, tá? Ele é um homem pai já de família. Eu vejo aqueles cabelão, eu vejo uma criança quase, né? Ela tinha orado esses tempos e ela falou: Senhor, qual que é o anjo que vai nos libertar dos nossos problemas geracionais? Ela vinha orando a respeito disso, né? E Deus falou assim que ela viu o anjo e o nome dele era qual que era o nome dele? Libertador. E então é o anjo libertador que vem com a marreta para destruir essa caixa. Então, para tudo, são várias coisas, né? Deus avisando que tem uma caixa, um anjo que vai cooperar conosco, a nossa parte, que é a adoração. Então, ninguém pode não fazer a sua parte. Deus vai ah, honrar a sua promessa, o anjo tem que fazer a parte dele e nós temos que fazer a nossa, que é adorar e esperar, adorar e esperar, adorar e esperar em Deus. As caixas vão romper em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem um destino para nós e nós não vamos ficar impedidos de avançar e alcançar esse destino presos nessa caixa. O inimigo não vai conseguir nos impedir. Nós vamos te adorar. Se essa é a estratégia que o Senhor nos deu, nós vamos te adorar e vamos esperar o Senhor enviar os seus anjos e vamos esperar a sua promessa se cumprir. Se nós estamos estagnados no fim de uma tarefa, sem saber como fazer para receber a próxima, nós agora já temos a tarefa para receber a próxima tarefa. Vamos te adorar. Chama-nos no momento, no horário que o Senhor tem para nós, no tempo certo, na duração certa, como o Senhor quiser que nós possamos te adorar de maneira peculiar nesses 21 dias, em nome de Jesus. Amém. Nós não perderemos o tempo da nossa visitação, amém? O Brasil não se calará. O Brasil vai sair, não só vai sair dessas caixas, como vai avançar nessa era da Páscoa para atravessar e alcançar o alvo da Terra Prometida. Nós não nos calaremos. Nosso chamado é de ser nação adoradora e nação missionária, nação que proclama e declara os grandes feitos do Senhor por todas as nações da terra. Então, nós não nos calaremos. Sempre te adoraremos, Senhor. Enquanto nós vivermos, enquanto o Brasil existir, nós sempre te adoraremos. Foi um louvor que a gente repetiu e repetiu e repetiu durante esse culto e que eu gostaria de lembrar a melodia, provavelmente não vou lembrar, e vocês também não querem me ouvir, mas lembre-se, não deixe o inimigo te calar, declare: eu não me calarei, eu sempre te adorarei. Enquanto eu viver, sempre te adorarei, Senhor. E conforme o Chuck foi falando, né, que nós estamos nessa era da Páscoa e nós temos a Páscoa é travessia
e Páscoa é primícias e Páscoa é batismo, porque está tudo junto na semana de Asmos, na verdade, né? A semana de Asmos, ela começa com a Páscoa e no meio dela você tem primícias. Mas o que eu desenho, né? Conforme ele está falando, é mais fácil eu desenhar do que eu falar, então desenhei aqui uma piramidezinha do Egito, o Mar Vermelho e a montanha de Pentecostes do Sinai, e aí depois dá a volta toda para chegar na Terra Prometida. Mas eu me lembrei de algo muito interessante que a gente não costuma lembrar quando a gente fala das festas, né? O que que veio antes da Páscoa? Quem se lembra? O que que veio antes disso? Mas lá no Egito. Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 10 pragas. Exatamente, Rio. Veio, mas aqui a morte, ela veio durante a Páscoa, praticamente, né? Durante a Páscoa veio o anjo da morte. Mas antes tivemos 9 pragas, que foram o juízo que já tinha começado sobre os deuses do Egito. E então, o que que a gente vai esperar antes da Páscoa? Que haja abalos de juízo. Qual foi o juízo que veio naquele tempo? Foi um juízo nacional contra uma nação que estava mantendo cativo o povo de Deus. E então, se há algo que está mantendo-nos cativos no Brasil, se nós vamos clamar por libertação, por um libertador, por sermos libertos dessa escravidão, nós não podemos achar que vem sem juízo. O protocolo normalmente mostra que há juízo. Na história de Israel, como foi quando eles pecaram, a iniquidade subia, Deus enviava o rei da Síria. E aí vinha o juízo sobre o rei da Síria. De novo o povo pecou, transbordou a iniquidade, Deus envia rei de Babilônia, depois ele envia juízo sobre o rei de Babilônia. Aliás, ele envia juízo sobre a Síria por meio de Babilônia, depois por meio de Pérsia. Então, se nós queremos ser libertos, talvez nós precisemos fazer um cinto de segurança melhor. A gente sempre fala, né? Aperta os cintos, eu sempre me lembro desse cinto aqui. Esquece o cinto do avião, pega um melhorzinho. Mas aí eu acho que eu estou pensando que a gente precisa de um daqueles de piloto, sabe? Porque para os grandes abalos que virão nos últimos dias, a gente vai precisar de todos eles. Toda a segurança que é o nosso amado Jesus. Ele é aquele que faz o TAV sobre as nossas vidas. Ele é aquele que é o alfa e o ômega sobre as nossas vidas. Deus vai enviar juízo. Juízo está chegando. Nós vamos estar aqui para ver muito desse juízo. E nós precisamos, assim como o povo de Israel estava dentro do Egito quando o juízo veio para o Egito, antes de eles poderem sair daquele Egito. Mas nós vamos sair, amados. Nós vamos atravessar e nós vamos romper. E quando nós rompermos, Deus também vai irromper de dentro de nós para o resplendor da sua glória alcançar muitas vidas. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Nós vamos seguir ao Salvador e ele vai se manifestar por meio de nós, como mãos e pés dele nessa terra. Amém? Apocalipse 22, 7 diz assim: Eis que venho vindo sem demora. Repara que ele não vem só, ele vem vindo. O processo da vinda de Jesus já começou na cruz, já começou no momento que o homem caiu, lá atrás, na queda do Éden, na queda de Adão, saindo do Éden, saindo da glória de Deus. E o processo já está em andamento. Jesus, ele já vem vindo, ele vem vindo sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amados, o tempo é chegado para o Chuck colocar uma palavra de Apocalipse no culto, já estou assim, palpitando. Meu Deus, ele falou de a volta de Jesus e usou o Apocalipse, que é raríssimo, quase nunca escutei. Eu fico sempre antenada, porque eu fico pensando, o que será que eles pensam? Qual que é a doutrina escatológica deles, né? E tá difícil de pescar, porque eles realmente não falam quase nada. Mas o Chuck lembrou que agora no eclipse,
abalos começaram. E eu escutei hoje de manhã uma palavra do Dutch Sheet, lembrando da profecia do Chris Reed, que nós lemos, não sei que semana que foi passada ou retrasada, foi antes do eclipse. Que o Chris Reed falou que que a partir do eclipse, Deus ia começar abalos com avivamento. Abalos com avivamento. E o nascimento da América teria era como se fosse uma concepção. Aí a gente vai chegar em setembro, outubro de 2024, com alguma coisa muito louca que vai acontecer nos Estados Unidos, que vai abalar a nação, e é uma tentativa de aborto do processo de volta, de renascimento dos Estados Unidos. A nação, de fato, vai nascer no tempo das eleições, lá em janeiro de 2025, mas vai ficar na incubadora até junho de 2025. Então, nós estamos prevendo aí para os Estados Unidos da América grandes abalos, mas abalos que vêm com despertar, que vêm com avivamento, que vêm com arrependimento, que vêm com muita salvação e colheita. Porque é necessário que o juízo venha para que o povo entre num avivamento, Páscoa, juízo, 10 pragas, avivamento, Páscoa, ação, levanta acampamento e sai. E o Chuck quis trazer muito essa palavra de nós irmos e fazermos. Fala assim para alguém: vai e faz. Vai e faz. Agora diga: eu vou fazer. Eu irei e eu farei em nome de Jesus. Nós precisamos continuar avançando e é tempo de obras. É a manifestação, o operar da sua fé. Não é mais tempo de falar, eu creio, isso. Não, eu creio e eu faço, porque eu creio, eu tenho fruto, esse fruto ele produz obra. Então a gente vai estar manifestando a glória de Deus aonde nós formos. Seja um sorriso, que seja um sorriso cheio da glória de Deus, mas use palavras, use atos, expresse, semeie na vida das pessoas, abençoe mais pessoas, presenteie. E não presenteia só para a pessoa achar você legal. Não, não é o seu nome que está em jogo. A fama não é sua, não é minha. A fama é dele. Então, use o nome de Jesus sem medo de ser feliz. O nome dele é glorioso, maravilhoso e digno de ser louvado. Não há outro nome no céu ou na terra pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, não deixe o nome de Jesus de fora dessa equação, pelo amor de Deus. A pessoa não vai ser salva porque ganhou um presente ungido. Ela vai ser salva quando ouvir o nome de Jesus. Como haverá salvação se não há quem pregue? Não precisa ser pregador eloquente, não precisa ser evangelista, ungido, consagrado, missionário. Precisa ser um servo de Deus, obediente, humilde, cheio da palavra de Deus e cheio de amor. É só isso que a gente precisa para sair ministrando o mundo, para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Então, um abraço em nome de Jesus, uma oração em nome de Jesus. Use o nome de Jesus e lembre-se, quando você começa a usar o nome de Jesus, o alvo vem para cima de você e agora todo mundo está vendo o que você faz, se não faz, você vai fazer reto, torto ou não vai fazer. Porque o juízo vem primeiro no corpo de Cristo e as pessoas vão ficar de olho. Então, para isso você vai precisar ser forte e corajoso. Estou pensando aqui em Josué e Caleb, né? Eles saíram com todos aqueles 10 espias, os 12 juntos, viram as maravilhas da terra, viram os gigantes da terra, 10 escolheram falar, pelo amor de Deus, não vamos entrar lá, tem muito gigante para matar. Já não sei que Deus pode abrir o chão e matar todo mundo, eu não lembro mais que ele pode abrir o mar e matar todo mundo, eu só sei salvar todo mundo e matar todo mundo, né? Eu só sei que está muito difícil, eu só vou escolher ver o negativo da coisa, ver que está tudo muito, muito impossível. Nós servimos ao Deus do impossível. Josué e Caleb, eles não escolheram a rota fácil de tá todo mundo falando isso. Eu acho que a gente vai ser muito rejeitado se a gente falar o contrário. Eu acho que não é politicamente correto eu falar o contrário. Eu acho que todos estão nessa onda e olha como estão achando ótimo essa onda, então eu vou entrar nessa mesma narrativa, porque afinal de contas eu preciso ter alguma sinalização virtuosa, acho que eles chamam disso, né? Virtue signaling. Socorro, SOS, não existe virtue signaling no reino de Deus. Não existe você ser Maria vai com as outras. Nós precisamos estar firmes, perseverantes na palavra de Deus.
posicionamento. Ah, tá havendo uma grande polarização da sociedade, e você vai escolher um lado. Que lado vai ser esse? Vai ser vamos com todo mundo para agradar todo mundo, que está falando tudo errado, tudo mentira, tudo fake news, mas eu vou com todo mundo, porque afinal de contas não é politicamente correto eu estar do lado de Jesus e da palavra de Deus, porque isso é tudo muito difícil, esse caminho é muito estreito, e é mesmo, amados. Mas nós escolhemos. Quando nós escolhemos a vida eterna, o preço a pagar é o caminho estreito, é o levar da nossa cruz. E para nós descobrirmos qual é esse destino, que cruz é essa, que jornada é essa, para esse tempo, a gente vai passar 21 dias orando e adorando e pedindo para Deus nos dar coragem e ousadia. Porque sem isso, a gente não vai conseguir avançar num mundo cada vez mais turbulento e mais polarizado. Agora eu posso dizer uma coisa. Nessa questão de Israel, essa polarização com Israel, eu posso escolher o povo de Deus, que peca, mas que se levanta e que vai ser salvo, e que eu posso interceder e participar da salvação desse povo, ou eu posso escolher os ditadores da China, da Rússia, do Irã, da Turquia, de tudo quanto é lugar que quer destruir esse povo. Deixa eu ver. A Bíblia está de que lado? É mesmo. A Bíblia está desse lado. A Bíblia não está no lado do antissemitismo e também não está do lado da destruição né? Enfim, não vou entrar nesse assunto tão polêmico, mas a gente precisa se posicionar. Combinado? Escolha um lado e aí olha as consequências da sua escolha. Deus está pronto para ser visto através do nosso id. Ele quer se manifestar em nós. Amém? Fala para alguém aí. Deus está pronto a se manifestar no teu id. Quando você for, faça. Mova-se de acordo com o que o Espírito Santo está movendo dentro de ti. Libere a palavra, libere o decreto, libere a palavra de sabedoria, de profecia, de discernimento de espíritos, libere a oração em línguas, se Deus mandar. Ai, ninguém vai entender. Posso te garantir que Deus vai dar interpretação para alguém. Se não der a interpretação, tem problema, você está edificando seu próprio espírito, você é livre para falar o que você quiser em público, ou não é. Enquanto a gente é, amados, aproveitem. Lucas 9:51, o Chuck usou esse texto, eu achei bem interessante. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Lucas 9:51. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, completando-se os dias da sua assunção, completando-se os dias da sua ascensão, ele decidiu ir para Jerusalém. Como que ele decidiu ir para Jerusalém? O seu semblante era de intrépida resolução. Deixa eu só lembrar uma coisa, gente, do contexto. Nós estamos ainda no versículo 9 de Lucas. E no versículo 9, antes de chegar lá embaixo, lá para o capítulo, no capítulo 9, antes de chegar lá embaixo, lá no fim, no capítulo 20, 21, 22, que vai falar da morte e da ressurreição de Jesus, lá, né, 22, 23, 24, antes de falar da cruz, ele fala assim: chegado o tempo da sua ascensão. Ascensão para onde? Para Jerusalém? Ou ascensão, ascensão? Então, quando chega o tempo de ascensão, tem todo um protocolo de eventos que vem antes. A gente está assim, né? Chegou o tempo da segunda vinda, chegou o tempo da segunda vinda, chegou o tempo da segunda vinda, que é o descer de Deus de novo. Peraí, tem um protocolo de eventos, uma ordem, né? Então tá chegando o tempo da segunda vinda, então a gente já sabe que vai ter tribulação aí pela frente, a gente já sabe que vai ter abalos, dores de parto, terremotos, guerras, rumores de guerras, né? E quando Jesus foi para a cruz, antes, o plano é, chegou o tempo de ascender. E então eu já sei que eu vou ter que passar, eu tenho que ir a Jerusalém, eu tenho que ascender também a Jerusalém, eu tenho de fazer todo o meu protocolo dos 4 dias, e aí eu vou ter que ir para a cruz, e aí eu vou ter que descer para o inferno ainda, eu vou ter que ficar no sepulcro, e eu vou ter de então romper e ressuscitar, andar mais 40, 50 dias, né, 40 dias, subir
e para 50 dias, 10 dias depois, ainda enviar o Espírito Santo. Então, repare que tem todo um protocolo de eventos na primeira vinda, no cumprir até a sua ascensão, e aí, na segunda vinda, nós temos um protocolo também. Eu achei interessante, mesmo que o texto aqui esteja se referindo a ascender, a subir a Jerusalém, a palavra que eles usaram aqui é muito interessante, né? E me levou a esse pensar. Não podemos esquecer, gente, que tem dificuldades que vêm. Quando o bebê vai nascer, é tudo maravilhoso. Tá ele lá, barrigão, tá crescendo, a mãe já tá assim, ai, socorro, não consigo dormir desse lado, não consigo dormir desse lado, SOS, alguém me dá um cinto de barriga, né? Mas aí, de repente, vem a primeira dor, aí vem primícias, né? As primeiras dores. E aí vem o dia do terror, que é aquela gritaria, aquela dor intensa, as dores de parto, até que finalmente vai nascer o bebê. É um processo, é uma jornada, existe um protocolo, uma ordem de eventos. Vamos nos preparar para toda essa ordem de eventos e o que mais está próximo de nós agora, que é o preparar desse cenário. Me chama muito a atenção essa mobilização agora do Irã, enviando mísseis, mais de 2.000 foi isso? Mísseis, drones, tudo quanto é coisa que eles mandaram para chegar tudo de uma vez. E os 3 sistemas de defesa que Israel tem, a funda de Davi, né, David Sling, o Iron Dome, o domo de ferro, e tem um outro que eu não lembro agora o nome. Os 3 entraram em ação imediatamente, né? Levou 8 horas para chegar os drones. Os mísseis foram lançados para chegar junto com os drones. Foi um ataque massivo, foi um ataque sem precedentes, nunca aconteceu antes. O Irã nunca fez isso com ninguém antes. O Irã sempre usou os seus atores na região, por procuração, a gente fala, né, guerra por procuração. Eles usam os Houthis no Iêmen, eles usam o Hezbollah na Síria e no Líbano, eles usam o Hamas em Gaza, e eles têm outros esperando, né, a espreita para próximos ataques. Isso me lembrou o cenário de onde sai o anticristo em Daniel, capítulo 8, na guerra do bode e do carneiro, sendo o carneiro o Irã e o bode alguma entidade ocidental que vai destruir o Irã, quando ele começa a dar amarradas mais possantes para o Negev, para o norte, para o leste, para o oriente, né? E para o sul, para todas as direções, mais para o lado ocidental. E tudo bem, uma boa parte dessa profecia, a gente vê o cumprimento dela lá atrás em Alexandre o Grande. Mas o anticristo sai dessa estrutura do bode. O bode foi Alexandre o Grande, quando ele veio contra o Império da Pérsia. E dessa estrutura do bode cai um chifre grande, que é dizem que foi o Alexandre, surgem outros 3 ou 4 no seu lugar, e de um desses quatro chifres sobe o anticristo. E então a gente tem que conseguir configurar aí essa guerra de Daniel 8 e essa guerra de Alexandre o Grande, como é que ela se estende por 2.000 anos, ou ela foi uma sombra do que ainda vai acontecer, ou ela tem uma parte dela que vai se levantar do que sobrou do Império Grego de Alexandre, que é da onde vai sair o anticristo. A gente não tem como saber, a gente tem que ficar de olho. Na minha opinião, uma boa parte dessa guerra vai acontecer de novo. Mas como foi muito detalhado o texto, com coisas que aconteceram muito precisamente naquela época, e a gente não sabe o timing de tudo isso, quanto tempo levaria para isso acontecer, a gente tem que aguardar. Lembrando que junto com essa profecia tem que caminhar também a profecia de Daniel 11, das guerras do reino de Israel, do reino do norte de Israel e do reino do sul de Israel, do reino que está ao norte de Israel e do reino que está ao sul de Israel, que na época foi a Síria e Egito, né? Impérios assírio-babilônico e Egito, e que teve detalhes impressionantes também
Peraí, eu confundi os impérios aqui, né? Deve ter sido algo mais recente do que assírios e babilônicos. Será que eu vou lembrar agora? Se entra para a esfera dos gregos e dos romanos. Eu não vou lembrar agora, mas de qualquer maneira, o importante é que o anticristo também sai da estrutura desse rei do norte. Então, se a gente conseguir identificar isso para trazer para o hoje, legal, tem um hiato aí de 2000 anos. Ou a gente tem que ver parte dessas profecias se cumprindo nos nossos dias, o que é bem importante, porque a gente vê Israel cercado de nações muçulmanas. Essas nações, elas juram a morte de Israel nos seus documentos né, de existência. Então, a gente não pode agir como se eles estivessem mentindo. Eles estão adiando, eles querem, de fato, derrubar e destruir Israel. Existe uma semente de ódio de Amaleque dentro deles, uma semente de Amã dentro deles, existe uma semente muito forte desse ódio e só Jesus pode romper com isso. Então, além de olhar todo esse cenário que está se formando para os últimos dias, a gente tem que também estar intercedendo pelas vidas, porque muitas vidas vão morrer. E aí a gente tem que estar antenado nas narrativas, porque sempre que Israel é atacado, o mundo de repente ama Israel. Quando Israel decide contra-atacar, não só se defender, mas contra-atacar, que é o que qualquer outra nação soberana faria, existe de novo aí um chamado de genocídio, dizendo que Israel é uma nação genocida, todos se voltam contra Israel. É essa sementinha espiritual que está por aí. Quando a gente dá margem para ela, ela entra e a gente começa a falar coisas que nem fazem sentido, né? Mas enfim, eu postei no meu Facebook hoje um texto que o Amir Tsarfati postou quando eu acordei mais cedo hoje e dizendo as mentiras. Olha, estão falando isso. Isso é o que aconteceu. Estão falando. Então tem umas 3, 4, 5 mentiras ali que estão sendo propagadas por via de fake news, né? É bom a gente entender o que a gente vai ouvir na mídia não é bem o que está acontecendo. E então Jesus ele teve um foco muito acirrado. Ele não desistiu da sua missão, apesar de tudo que ele sofreu. Ele teve uma intrépida resolução. O tempo chegou de nós termos uma intrépida resolução. Deus está nos chamando para sermos agentes do reino, para nós sermos violentos ao buscar alcançar este reino, possuir este reino. Os violentos o tomarão pela força, e nós precisamos ser violentos no espírito, na guerra, nas declarações, na intencionalidade e na intensidade das nossas ações ao correspondermos com o Espírito Santo. Amém? Intencionalidade, intensidade, intrepidez. Sermos resolutos, sermos firmes, decididos. E aí a gente precisa começar, né? Vamos aproveitar esse processo de 21 dias para perguntar, Deus, aonde estamos indo? Tá? Vamos romper essa caixa e para onde a gente vai? Eu acho que essas caixas elas têm surgido porque nós estamos em tempos tão diferentes que Deus está chacoalhando o nosso pensar normal do futuro, sabe? A gente tem uma mania de planejar o nosso futuro como se tudo tivesse normal, como nos anos 2000, anos 90. A gente planejava 20, 30 anos para frente, carreira, tudo, como se nada fosse acontecer. Hoje a gente não tem mais isso. Depois que veio o bichinho verde lá, espetudo, espinhudo, não tem mais como a gente planejar, a gente já sabe que eles fizeram um evento de simulação de um ataque cibernético. A gente sabe que ele vem, ele já está planejado, eles estão só esperando a data que eles querem fazer, que vai ser a data que Deus vai permitir que eles façam. Por isso que a gente fala, gente, se prepara. Ai, não vai mais acontecer nada, já passou o eclipse, não houve arrebatamento, não houve fim do mundo, óbvio que você não vai se preparar para o fim do mundo, você vai acabar o mundo, você vai guardar alimento para quê, né? Raios, tico e teco não funcionaram aí, né?
Então, a gente sabe que os abalos estão vindo, por isso Deus está nos dando tempo de preparar antes. Fez seu estoque? Legal, deixa ele guardadinho lá. Vai reciclando. Tirou uma lata do estoque, no dia da compra você põe a lata do estoque. Tirou alguma coisa? Põe. É simples assim. Agora ele já está feito, já gastou. Já gastou, já fez? Ótimo. Agora é manutenção, é o seu gasto mensal normal. Aí não vai comer seu estoque em todo, zerar todo de novo, né? Pelo amor. Então, vamos perguntar para Deus nesse tempo, em que nós estamos tendo esse tempo de preparo, em que o mundo já sabemos que não é e nunca mais vai ser o mesmo, que as guerras estão chegando, Jesus está chegando e os abalos estão chegando também para o Brasil. A gente vê nessa coisa, né? Alexandre versus Elon. Eu vi uma charge hoje de manhã muito engraçada, gente. Era o Elon em cima de na beira de um precipício, sentado em cima de uma tábua de trampolim. E lá fora do penhasco, flutuando sobre o penhasco, no fim da tábua, o Xande, com uma arma assim, apontando para o Elon. Tipo, eu mato você e eu que morro, né? Porque se você morrer, eu tô lascado. Porque tu que tá sentado em cima da tábua, se você sair, o seu peso sair de cima da tábua, eu achei tão engraçado. Falei, gente, que criatividade. Agora a gente precisa de ousadia. Além da criatividade, a gente precisa de ousadia para fazer o que Deus vai nos mandar fazer aqui no Brasil, para que nós possamos fazer a faxina necessária. Deixa eu medir as minhas palavras. Se livrar dessa corja nojente. Senhor, as perguntas para o Senhor. Para onde vamos? Para onde estamos indo? Ai, olha o que eu vi, gente. Como se Deus está aqui dentro, né? É Deus falando, a gente vai para cá. Se eu vestir Jesus como uma roupa, é Ele que vai me dar a direção. Amém. Então, só o que a gente tem que fazer é sentir a direção do mover do Espírito dentro de nós e da roupa de Jesus fora de nós, e a gente vai saber exatamente para onde a gente está indo. Mas pergunte, é bom você saber. Senhor, para onde estamos indo? Como vamos atravessar? Tá, estou no Egito, estou indo para a Terra Prometida, cheguei no Mar Morto. Como é que é essa jornada? Vai ter muito obstáculo pelo caminho, daqui para o caminho que o Senhor tem, de um Brasil liberto, de um Brasil avivado, de um Brasil noiva, feroz, gloriosa, forte, né? Guerreira. Então a gente está saindo de um Brasil, a gente está chegando para um outro Brasil. A gente tem um desígnio, a gente tem um destino. Como é que a gente vai chegar nesse destino? Quais são os obstáculos? Tá, o senhor fala que vai ter obstáculos, alguns grau 2, outros grau 5, outros grau 10 de dificuldade. Eu não sei quais são, algumas coisas o Senhor nos mostra para a gente não, o temor, o medo, não, o pavor não nos ser um impedimento. Mas ele já vai mostrando, ok, então eu preciso que você aprenda a manusear essa arma do espírito. Ele parece uma batedeira isso aqui, né? É a arma da cozinheira. Eu vou precisar que você reforce o seu escudo da fé. Eu vou precisar que você entenda um pouco mais de justiça, que sua justiça não está bem e a tua justiça está atrapalhando a minha justiça em você. Essa palavra é para alguém aqui. A tua justiça está atrapalhando a minha justiça em você. A justiça própria está atrapalhando a justiça de Deus, de alinhar e reorganizar o que ele precisa reorganizar em nós. Ele está nos preparando, nos forjando com todo esse tempo que a gente passou de adoração, de intercessão, de arrependimento, de adoração, de intercessão, de arrependimento e mais arrependimento. Deus está nos forjando, nos realinhando, nos preparando para essa travessia, para essa jornada. Como vamos atravessar, Senhor? E quando a gente chegar lá, terceira pergunta, o que a gente vai fazer? Quando nós chegarmos no fim desse destino temporário, né? A gente acabou de chegar num destino, a gente está sempre indo de destino em destino, é uma jornada que não tem fim. Mas nessa próxima parte da viagem, né, vamos dizer que Deus está te levando para Israel e você tem que, na sua jornada, você está indo para o aeroporto, tem essa parte que você tem que organizar, o táxi e tudo mais. Aí você chega no aeroporto, você tem que chegar no terminal, tem essa parte da jornada. Aí você entra no avião e você vai chegar em algum país que vai fazer a ponte para você trocar de avião e chegar em Israel. Então, tem essa parte. Aí você chega lá, tem outro monte de jornadinhas até você entrar no próximo avião e chegar
Aí, para você chegar no seu destino lá em Israel, você tem que conseguir achar a saída, tem que conseguir achar uma cherute, ou tem que conseguir chegar no trem, entendeu? Nossa jornada é uma gigante jornada da morte para a vida, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem passos dessa jornada. E nessa próxima parte da nossa jornada, a gente tem 21 dias para esclarecer algumas coisas com o Senhor e deixar Ele nos preparar, mas temos a nossa parte. Tudo na Bíblia, promessas, profecias, bênçãos, tudo é condicional. Então, se você me obedecer, então você vai receber. Se você semear, então você vai receber. Se você me ouvir e me obedecer, então você vencerá, porque você vai corresponder. Esse obedecer é uma correspondência, é uma ação. Fé é ação, tá? Fé, emuná, todas as palavras no hebraico vêm de um verbo, tudo bem? Então, no português também, né? Tudo é um verbo. Então, Deus, eu falo que eu tenho fé, essa fé, ela precisa mover, ela precisa agir. Algo precisa ser feito para que a promessa se cumpra. Isso sou eu me movendo em fé. Quando eu digo que eu creio, isso gera uma ação. Fé sem obras é morta. Nossa fé precisa gerar alguma ação. Sem fruto do Espírito, ninguém vai me dizer que eu tenho o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito gera fruto. A minha fé, ela produz obras. Tudo bem? Então, o que vou fazer quando chegar lá? Eu não vou chegar lá e ficar. Não, eu vou chegar lá e eu vou mãos à obra, o que o Senhor me mandou fazer. Tipo isso. Era da Páscoa, era da porta, a porta da esperança e a porta da promessa. O Senhor vai trazer, voltando a falar do Irã, eu tinha esquecido, que eu anotei na outra página, Deus vai trazer um avivamento no Irã. E ele falou o texto, era Jeremias, alguma coisa no fim de Jeremias, não lembro agora, capítulo 51, será que era? Tem uma promessa de avivamento para o Irã. E então, quando o povo estava no Egito e eles saíram do Egito, houve um tipo de um avivamento no Egito, porque muita gente se juntou ao povo de Israel e saiu do Egito junto com eles. E então a gente sabe que nesses tempos turbulentos que o Irã vai passar, haverá também um avivamento. A briga de Israel não é contra o povo do Irã, é contra os que escravizam o povo do Irã, que são os líderes do Irã, os ayatolás e etc. Então, é um regime islâmico autoritário e ditador. Obrigada, Ivani. Jeremias 51, se você quiser ver lá a bênção para. Eu não olhei o texto, então não vetei ele. Eu não sei o que está escrito lá, não me lembro. O que eu ia falar? Eu ia falar algo mais ou menos importante. Abalos, dificuldades, avivamento. Esqueci. Tudo bem. Avançando aqui. Nesse processo e nessa jornada que nós estamos, existe um processo. É um processo no tempo. O tempo não para nunca, ele é sempre presente, avançando, presente, avançando, presente, avançando. Se alguém perguntar para você se você já viajou no tempo, você diz que sim. Ontem mesmo, né? Eu cheguei do ontem para hoje, a minha jornada de 24 horas até eu chegar aqui hoje. A minha última jornada foi nesse último segundo que eu cheguei nesse, e nesse. Brincando. Eu estou estudando o tempo e o espaço e hoje assisti 2 vídeos que me mostraram o quanto eu não sei nada. E na minha aula de ontem a gente falou sobre o contínuo espaço-tempo, sobre primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, as dimensões, né, para a gente entender as dimensões do espírito, as dimensões naturais. Eu descobri que eu preciso refazer todo o meu material e dar essa aula de novo, porque eu errei em muitas coisas no âmbito da física e da matemática, que obviamente não são a minha área. Mas eu fiquei assim, oh meu Deus, eu falei tudo errado, SOS, Deus tem misericórdia. Bom pra gente ficar humilde, né? Então vamos lá refazer o material e aprender direito. É uma área muito difícil para mim, mas a gente vai aprender coisas difíceis ao longo da vida, né? Tem que estudar. Não tem como aprender as coisas sem estudar, gente. Deus deposita no seu espírito a revelação. Mas até os cientistas, até Newton, né, quando ele, né, viu a maçãzinha desprender ali, ele pensou: puxa, por que ela não ficou
flutuando, né? Ele teve de passar por um processo, ele teve uma revelação inicial e Deus deu muitas para ele, ele era um homem de Deus. A gente fala de Newton, né, o grande físico, o grande matemático. Sujaram o nome dele recentemente, dizendo que ele foi um dos maiores escravocratas dos Estados Unidos. E aí, mas ele se converteu e foi um dos caras que mais escreveu hino também. E ele escreve mais tratado sobre a escatologia e sobre a Bíblia do que ele escreveu de trabalhos científicos. Então, uma pessoa passa por uma jornada de transformação e mudança. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que Deus não nos joga fora junto com todo o restante que nos julga das coisas que nós fazemos de errado. Mas, enfim, nós temos um processo de tempo e nós não podemos são dois processos, é o processo do tempo, que a gente está preso num tempo que está sempre avançando, a gente não tem nunca como voltar no passado, a não ser quando a gente faz cura interior e guerra espiritual e libertação, que aí Deus nos leva para fazer aquela faxina, né? E quando Deus te leva também, que nem João, em visão, em revelação e tudo mais. Mas eu não posso viver o meu último minuto de novo. Posso voltar e desfalar a asneira que eu falei. Não posso voltar ontem no meu seminário e desfalar o que eu falei, infelizmente, já foi. Está registrado, está selado. Pelo menos hoje, no nosso atual modus operandi. Eu tenho um processo de tempo, e ele está no tempo, e ele é um processo de vida. E a gente precisa se perguntar, estou perdido no meu processo? Eu estou sem saber. Outro dia eu entrei na cozinha, não lembrava para que eu tinha entrado na cozinha. Eu estava perdida no processo. Eu tive que voltar para lembrar o que era que eu vim fazer e voltar e fazer. Então, muitas vezes Deus nos dá uma ordem e a gente começa no processo, vai, primeiro dia, segundo dia, 10º dia, meio que desvia um pouquinho do propósito, porque apareceu alguma coisa de muita importância, né? Uma tragédia na vida. Aí meio que lembrei, meio que voltei, mas já perdi de vista o alvo inicial. Então, aos pouquinhos, com os pequenos desvios, Deus me mandou ir para lá e eu estou indo naquela direção, mas eu não estou chegando, porque eu fiquei perdida no processo. Então, Deus, se nós estamos perdidos no processo, ajuda-nos a voltar para o caminho que o Senhor tem para nós. Alinha os nossos passos, gera o arrependimento necessário, mostra onde nós erramos, onde nós pecamos, onde nós nos desviamos e traz-nos de volta, Senhor. Traz-nos de volta. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua direção para que nós não venhamos a nos perder nesse processo. E te agradecemos porque, ainda que venhamos a nos perder, o Senhor nos encontrará e nos trará de volta para o teu caminho. Não estou falando de caminho de salvação, estou falando de caminho do processo, da jornada, da tarefa que Ele nos deu. Amém. Amém. E se tiver um desvio de salvação também, Deus está lá esperando o Espírito Santo. Deus, o papai está esperando de braços abertos e o Espírito Santo está lá. Oi, 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 né? Até que o cidadão, o pródigo, desperta e volta para casa. Não vamos ficar perdidos no processo, nem do tempo, nem da nossa vida. E também não vamos ficar perdidos no processo do nosso movimento, de como nós vamos nos mover, que é a maneira como Deus quer que nós nos movamos. Cada um de nós aqui sabe o chamado que tem. Nós conhecemos os desígnios de Deus, sabemos a maioria de nós aqui conhece os nossos dons e as ferramentas que Deus nos deu, a capacitação, e nós temos um chamado muito peculiar. Então, eu sei ao que o Senhor me chamou. Muitas vezes eu não entendo tão bem qual é o movimento que Ele vai usar para eu realizar essa tarefa, para eu cumprir o meu destino. E porque a nossa jornada é longa, nós estamos sempre crescendo, né, naquela espiral cíclica. Nós temos um ciclo anual e sempre ascendente em Cristo. Mas dentro dessa linha da espiral, a gente está assim, né? Mas a gente começa aqui embaixo e termina lá em cima. Mas o nosso caminho é cheio de montanhas e vales. E a cada montanha e a cada vale, a cada montanha, a cada vale que a gente passa, a gente ganha e troca e restaura
E Deus vai trocando o equipamento, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? Então a gente vai ganhando ferramentas novas, a gente vai descobrindo estratégias novas, e o resto vai ficando o que a gente já usou vai ficando na nossa memória emocional, espiritual, de guerreiro, né, em Cristo. Então, às vezes, quando a gente desce para um vale, para a próxima montanha, a gente fica meio assim, e agora? Porque essa montanha, a última montanha era uma duna, era uma montanha de areia. E a gente teve de usar todo um equipamento, toda uma estratégia para subir aquela montanha. Agora a gente, tô de frente de uma montanha que é um penhasco enorme. O camelo, o jipe, né? Não vai dar. Eu vou ter que escalar essa rocha. Então a gente às vezes, Deus, qual é o movimento? Como é que eu avanço? Porque eu já passei por tudo, mas isso aqui eu não passei ainda. Então, como que a gente vai? Qual vai ser o movimento? Como é que a gente vai proceder? Como a gente vai avançar nessa jornada do penhasco? E aí a gente tem que esperar, adorar, interceder, orar, adorar, interceder, esperar, jejuar. Tudo que a gente está fazendo aqui nesse lugar de espera, mas a gente precisa esperar a estratégia. Não adianta eu querer catar o meu jipe e jogar ele na montanha. Não vai subir, vai capotar e vai cair na sua cabeça. Então, nunca presuma nada. Escreve aí. Nunca presuma nada. Pergunte tudo para o Espírito Santo. Nesse nosso processo, há uma ordem, há um ritmo, há um padrão, há uma multiplicação e há um crescimento. Há uma ordem, há um ritmo, há um padrão, há uma multiplicação e há um crescimento. Deus vai operar e ordenar dentro dessas condicionais. Se você fizer isso, então vamos lá. Se você fizer essa ginástica, você vai fortalecer os seus braços para você conseguir segurar na corda e se agarrar na pedra. Se você comprar o sapato específico, ele vai grudar melhor na pedra. Se você tirar o equipamento que estava no seu Jeep, pendurar ele no seu cinto, você consegue levar ele junto com você. Mas, se você não me obedecer, você não vai chegar nem na metade da montanha se você não fortalecer os braços que eu mandei você fortalecer, você vai cair. Se você não levar o equipamento, não aprender a chumbar ele na pedra, não vai dar certo, vai dar ruim. Então, tem algumas jornadas que são um pouco mais perigosas. E eu creio que essa jornada que está diante de nós, esse exemplo que o Senhor me mostrou agora, de dunas, duna não é fácil, não. Duna é difícil, é calor, mas você está dentro de um jipe ainda. Você está todo estocado com a sua água porque você ouviu o se então da condicional do preparo para essas dunas, tanto que você chegou do lado de cá. Pode ter chegado todo rasgado, todo moído, todo, né? Mas chegou. O importante é que chegou. Agora aprende o que você não fez da outra vez e faz agora. Ouve tudo antes de começar essa jornada e ouve prontamente, porque se você demorar na sua obediência, vai chegar o dia da viagem e você não vai estar pronto. E Deus não vai atrasar. Deus não atrasa as coisas nos tempos determinados por Deus, porque nós não estamos prontos. A misericórdia dele é que ele faz a gente se preparar muito, 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 muito acima e além do que necessário aos olhos dele, né? Porque para nós, puxa, porque não me avisou uma semana antes? Não, ele me avisou 3 anos antes, porque ele sabia que eu ia enrolar até a semana antes, e na semana antes eu ia fazer. Graças a Deus por essa graça e misericórdia para os procrastinadores. Não seja procrastinador, amado. Faz imediatamente o que Deus mandou. Onde eu estou? Condicional, preparar, pedra, ok, legal. Como vamos avançar? Isso, ok. Então, agora você já descobriu todo o terreno, já estudou a pedra, já mapeou ela, já falou com o Espírito Santo, né? Já combinou com o Espírito Santo por que lado vocês vão começar a subir, você e ele. Já está com todo o equipamento, já está forte, já está pronto. Chegou o dia, legal. Aí você começa a subir. E você chega num obstáculo que você acha intransponível. Você desiste? Não, você avança. O Espírito Santo já te deu tudo que você precisa e naquele momento ele vai te dar a estratégia para transpor aquele obstáculo. Ok, dormiu lá em cima do negócio, vai seguir a próxima. Um animal selvagem aparece no caminho. Espírito Santo, o que eu vou fazer? O X é avançar. E a cada aprovação, nós seremos provados como que pelo fogo. A escolha é avançar ou desistir. Avançar, retroceder ou desistir. Vou te dar 3 opções. Nós não queremos retroceder porque nós não somos dos que retrocedem.
que Jesus não retrocede. E nós também não queremos ser comidos pelo inimigo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Qual que é a opção, então? Continuar olhando para ele e seguir para ele. Não dê atenção para o inimigo. Ouça o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar agora, tu pega a espada e crava nele e segue viagem. Para de gastar tempo com coisas que não edificam. O inimigo vai ter o seu momento de você lidar com ele. Mas nós vamos avançar, vamos passar por provações, vão ser grandes os abalos, nós vamos continuar avançando com o Senhor, sem parar, a não ser que Ele pare para o nosso descanso ou para estrategizar, e então nós alcançaremos a plenitude que Ele tem para nós. Nós vamos ouvir, vamos obedecer e vamos seguir. Vamos seguir a Cristo por onde Ele for. Combinado? Vamos seguir o nosso amado por onde ele nos enviar. Não vamos deixar nada nos impedir. E começamos derrubando essas paredes de vidro que têm nos impedido de entender, avançar e romper para chegar no nosso destino. Pergunta para o Senhor: Senhor, como vou te seguir? Como vou seguir a tua arca da glória para alcançar o destino que o Senhor tem para mim? Mostra-me claramente, Senhor. Eu vejo que o Senhor está dando para alguns aí um caderninho para vocês anotarem. Alguns já têm, já sabem o que ele está falando, e alguns não têm. E Deus está falando: compre um caderno e anote tudo que ele vai falar, porque tem instruções que são simples, a gente não vai esquecer. Mas tem outras que são mais elaboradas. Então, depende do seu chamado, do que o Senhor tem para você. As instruções talvez sejam meio assim, cabulosas, ou muito complexas, ou cheias de detalhes. Então, anota. Não confia na sua memória, não. Confia na dele. Anota. Às vezes você pode até fazer isso no seu diário de bordo, né? No seu diário de viagem, de jornada com o Senhor. E aí você pode voltar lá um dia e falar: olha que legal, Deus falou, opa, isso aqui eu não fiz. Ops, Deus. E agora? Né? Aí ele vai falar assim para você: fez sim, deixa eu te mostrar. Eu não lembrava, nunca ia imaginar que isso era aquilo. Deus, que máximo! O Senhor realmente está cuidando de mim, hein? Que medo, lindo. Você não precisa fazer que nem eu, assim, apaixonado, mas você pode fazer até pior, tá? Deixa. Compartilho com você a unção da intimidade doida. Eu preciso de uma unção agora que alguém compartilhe comigo de visão. Ok, vamos terminar nossa palavra com o seguinte. O Chuck até mencionou, né, ele deu testemunho da doença dele, que em 2001 ele quase morreu por um problema de digestão estomacal, intestinal, sei lá. E aí ele perguntava para ele, falou assim: nós precisamos ele apontou assim para a câmera e falou assim: vocês precisam discernir quando a enfermidade ela é de dentro e quando ela vem de fora, quando ela é uma seta e quando ela é do processo degenerativo do ser humano na queda. A gente, quando vira guerreiro, faz curso, né, de guerra espiritual, de libertação e tudo mais, vira tudo Ghostbusters. Tudo é o diabo. Gente, dá um pouco de crédito para Adão, que Adão também lascou todo mundo, né? Nós estamos num mundo que jaz no maligno. E esse mundo, ele está sob os efeitos do pecado. E um dos efeitos do pecado é que nós envelhecemos. Há um processo degenerativo que acontece a partir do momento que todas as nossas células chegam no auge e aí elas começam a, né, envelhecer. A gente nasce, cresce, 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 cresce e aí, de repente, a gente faz uma transição para entrar no processo de morte, que é o processo de degeneração e envelhecimento para se morrer. Então, existem coisas que acontecem neste mundo que não são setas. Existem setas. E existem coisas que não são setas, são coisas que já vieram na nossa herança de maldição. Então, aprenda a ter esse discernimento para você batalhar da forma correta. Não gastar tempo arrancando seta que não existe e não gastar tempo, por outro lado, fazendo 1 milhão de investigações de saúde quando, na verdade, era só se arrancar uma seta. Então, tenha o discernimento, fala assim: Senhor, me dá o discernimento afiado, aprumado, claro, eu preciso ouvir, claro e rápido, para eu não perder tempo, em nome de Jesus.
Vamos pedir para Deus remir o tempo em nossas vidas. Então, sentiu uma dorzinha? Pergunta, Espírito Santo, o que que é? É uma seta ou preciso correr no médico? Estourou um órgão aqui, supurou alguma coisa? Ou é uma seta? E é rápido, é seta. Arrancou, pronto, em nome de Jesus. Aí você vai, né, abençoar da onde veio a seta, se for uma pessoa, você quer abençoar as vidas para que elas sejam salvas e libertas e tudo mais, e para que você não amaldiçoe, para que não seja amaldiçoado, né? Abençoa para que você seja abençoado. Vai enviar uma seta de volta, porque aí você abriu aquela brecha deste tamanho. Ao mesmo tempo, já pergunta, Deus tinha brecha? Porque maldição sem causa não prospera? Então, essa seta veio, ela conseguiu entrar por uma brechinha na minha parede aqui. Por quê? O que que eu fiz? Olha no espelho. Fica a dica. Por outro lado, se ele falar não, não é seta, corre no médico, tu corre no médico. Senão ele pode falar assim, não, não é seta, mas ora, unge, porque pede para alguém orar por você e unge, porque nós podemos pedir para uns aos outros que oremos uns pelos outros, ungimos com óleo, e aquela enfermidade sobrenaturalmente é curada. Uma célula cancerígena que veio lá da herança, não sei da onde, começou, né, deu um gatilho ali, ela começou a brotar. Você já tratou, já fez libertação de tudo, já tirou todos os gatilhos, mas a celulinha está lá. Então agora você não precisa mais fazer uma guerra espiritual, você vai orar pela cura, são coisas diferentes. Então, se a gente conseguir discernir da onde vêm as coisas, onde estão as minhas brechas, qual é a minha herança, tudo isso envolvido e rápido, ouvindo o Espírito Santo, a gente vai ter resultados muito mais rápidos também, a gente vai remir o tempo e vai parar de dar ponto sem nó e tiro no pé. Fica a dica. O Senhor quer nos tornar vasos. Diz para alguém aí do seu lado. Seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Seja um vaso de cura. Seja um vaso de luz. Seja um vaso de glória. E onde você for nessa semana, deixa esse vaso transbordar. Deixa essa unção, essa glória, essa cura, essa luz, esse sal transbordar por onde você for. E eu vejo assim que cada um de nós como vasos mesmo, nas mãos do Senhor, e o Senhor vai caminhando e ele vai carregando esse vaso. E aí, tipo, ele entra pela direita, assim, aí ele faz assim com o vaso e sai um monte de sal. Aí ele pega, continua, e ele faz assim, sai um monte de azeite. Aí ele continua, continua. Por onde ele vai, ele entorna o seu vaso e você despeja algo diferente nos lugares que nós vamos. Deus não é limitado, amados. Não há limites. Você pode jogar o sal de preservação, de cura, de ser uma coisa renovada em alguém, você pode jogar o seu azeite, azeite de cura, de libertação em alguém, você pode jogar um vinho de alegria, aonde você for, deixa Deus te carregar como um vaso cheio da presença dele, e ele vai derramar o que é necessário por onde você passar. Amém? Em nome de Jesus. O Chuck nos enviou com essa palavra. Vá e mude o mundo. Então vá e mude o mundo. Amém? Em nome de Jesus. Anunciar e selar essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Quero lembrar, Senhor, jamais nos calaremos. Sempre te adoraremos. Enquanto vivermos, sempre te adoraremos. Sempre te amaremos. Sempre te louvaremos. Sempre te beijaremos. Sempre abraçaremos as tuas causas. Sempre perguntaremos tudo para o Espírito Santo. Nunca jamais presumiremos nada. Sempre nos humilharemos diante de ti. Sempre confiaremos em ti. Sempre seremos genuínos e verdadeiros. Não seremos um aqui e outro ali. Um na tua presença e outro em público. Seremos fortes e corajosos, como Josué e Caleb. Seremos enxeridos como Moisés,
que apesar de estar na presença de Deus e veio falar com Deus face a face e voltar com a cara toda brilhosa, ainda teve a capacidade enxerida de falar: eu quero ver a sua face, quero ver a sua glória. Isso é ser enxerido, que nós sejamos enxeridos. Essa é a minha nomenclatura, tá? Não me crucifica assim, enxerido, não quer dizer isso no seu vocabulário. É que às vezes a gente já tem, mas a gente pode querer mais. Sempre, porque quando Deus nos dá algo, é como se aquilo quisesse multiplicar. Então a gente, quando está na presença da glória, a gente quer mais. A gente está no abraço de Deus, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. É por isso que a gente fala, né, que a água da vida, ela não sacia a nossa sede. Ela sacia e dá mais sede. Então você saciou, já tem sede imediatamente depois. Saciou, você quer mais, você não consegue. It's never enough. Nunca é suficiente, porque você sempre quer mais, porque ela sacia, ela entra, ela penetra, ela permeia, ela lava, ela limpa, ela nutre, ela faz tudo, mas imediatamente ela te atrai para mais. A gente fica viciado em água da vida. Glória a Deus. Aos viciados na água da vida, vamos comer daquele que é o pão da vida, além de ser rocha e água da vida também. A gente vai comer pedra, está comendo o corpo de Cristo, que é pedra, que foi pó. Você esqueceu que você foi feita a imagem e semelhança de Deus e você veio de dentro de uma terra? Rocha, pó. A gente vai comer pedra hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor partiu. Lembra da rocha de Refidim? O Senhor partiu a rocha. O Senhor partiu o seu corpo para que nós pudéssemos ter essa água da vida. O Senhor foi ferido pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Gente, eu nunca misturei iniquidade com transgressão antes. É um momento tão brilhante, sublime. Perdão, Senhor. O Senhor morreu e foi partido, ferido pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Obrigada, Deus. Ninguém mais podia fazer isso. Obrigada, segundo Adão. Obrigada, Jesus, homem celestial. Nós comemos desse seu corpo, dessa sua carne, dessa sua rocha, cheia de minerais e de sal. Nós comemos porque queremos ser reintegrados a essa rocha, participantes desse seu corpo, da onde fluem rios de águas vivas. Como é perfeita a palavra de Deus e como é poderosa essa revelação do Senhor, amados. Por isso Pedro era um pedregulho da grande rocha que é Jesus. Pedro, tu és pedra. Porque ele estava ali se tornando cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor pelas revelações que o Pai lhe dava. E porque ele estava pela fé correspondendo com a rocha que é Jesus e ele se torna pedregulho da grande rocha. E nós somos pedregulhos dessa grande rocha também, porque nós comemos dela. Em nome de Jesus, amém? Comamos. Lindo, 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 lindo. Obrigada, papai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Porque o Senhor fez essa terra linda, gloriosa, perfeita, e de dentro dela o Senhor nos tirou. E aí o Senhor veio e entrou nessa mesma pedra. E aí o Senhor remiu toda ela por causa da maldição do pecado. Ah, Jesus! Quem podia pensar num plano tão perfeito? E o Brasil, Deus, o Brasil também quer ser uma pedra, um pedregulho dessa rocha gloriosa que é Jesus. Nós queremos, não somos a nação primogênita, talvez sejamos os caçulinhas favoritos. Eu digo pro meu pai que eu sou a caçulinha favorita, porque só tem uma caçulinha, né? Então não tem como pisar no calo de mais ninguém. Sou a caçulinha favorita. Quem sabe Brasil não, caçulinha favorito.
apronta, colhe o preço, mas um dia vai voltar para casa, vai nascer de novo. E nós profetizamos que o nosso Brasil vai jorrar rios de águas vivas como aquela rocha de Refidim, que foi partida e jorrou. Senhor, não sei como o Senhor vai partir, quanto vai doer esse partir, mas eis-nos aqui. Nós estamos aqui até o fim, a gente vai até o fim dessa guerra junto contigo. Custe o que custar, doa quanto doer. O Brasil come para ser participante da rocha que é Jesus. Se você realmente tem fé e ousadia, Roma, pense bem antes. Leia as linhas das letrinhas pequenas da cláusula desse contrato. Vamos chamar os pródigos de volta ao lar. Senhor, muitos dos teus filhos que já comeram, já participaram, já experimentaram do teu amor, da tua fidelidade, do teu sal, do teu azeite, do teu vinho, se afastaram de ti, Senhor, por quaisquer motivos. O Senhor conhece cada um deles. Eu sei, papai, que o Senhor está de braços abertos, esperando por eles, e nós te pedimos, Espírito Santo, mais, fala mais com eles, atrai-os, insiste, Espírito Santo, insiste, atrai-os de volta para ti, convence-os de voltar, convence-os de que eles precisam se arrepender, envia pessoas para ministrarem com amor. Se precisar, chuta a porta, Deus. O Senhor que sabe o que cada um de nós precisa. Mas traz os teus pródigos de volta para o lar. Abre seus olhos para que eles possam ver o lamaçal, os porcos e as alfarrobas que eles estão comendo. Que eles saiam dessas lamas do pecado e voltem para a rocha que é Jesus. Nós os chamamos de volta do norte, do sul, do leste, do oeste da nossa nação. Que eles venham onde eles estiverem, que eles voltem correndo para os pés da cruz, que é Jesus, a madeira que saiu da mesma terra para a qual ele foi remir. Ai, Deus, que revelação grande, eu amei. Nós comemos profetizando que os pródigos voltarão a comer da carne do Salvador, do corpo do Salvador, da pedra, da rocha do Salvador. Amém? Chame seus pródigos de volta. Os temas de agricultura estão rodando na minha mente agora. Por que que Jesus fala tanto com palavras que têm a ver com terra, com flor, com planta, com tudo que vem da terra? E ainda sobrou um. Pensando o que eu vou fazer com ele. Senhor, levanta teu cálice. Este é o sangue de Jesus. Não vai se transformar, não é transubstanciação, já é. Numa outra dimensão, já é. Você consegue enxergar essa outra dimensão? Este é o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Caiu sobre aquela terra, remiu a nossa matéria-prima. Acho que vai ser o dia inteiro assim hoje. Remiu a nossa matéria-prima. Espero que você esteja anotando aí. Você escreve. Obrigada, Senhor, porque aqui está a tua vida. A luz do mundo está aqui.
dentro desse sangue. Tua alegria está aqui, tua força está aqui, tua essência está aqui. Sangue é portal, né? Altar tem sangue, com portais de acesso à árvore da vida, que também crescia no chão da terra. Já parou para pensar nisso? Eu não. A árvore da vida estava aqui, mas como tudo era duas dimensões, quando Deus destacou as dimensões, a árvore da vida ficou na outra dimensão. Hum, nunca tinha pensado numa árvore da quinta dimensão celestial, assim, nesses termos. Eu sei, minha mente está dando giros e giros e saltos. Esse é o teu sangue, Jesus. Foco, Márcia. Sabe quando você olha para uma coisa e você vê todos os elementos e as partículas e a luz e a glória? Então, eu estou assim numa vibe. Márcia, foco, você está na frente da câmera, meu Deus do céu, no meio da ceia. Ah, Jesus, ainda bem que o Senhor não se ofende. Esse é o teu sangue. Sim. Ele foi derramado na cruz por mim, pela minha nação, pela minha herança, passado, presente e futuro, minha linhagem, minha geração, meu território, minha comunidade, meu corpo físico e corporativo, corpo, nós. Nós bebemos do teu sangue porque queremos ser participantes desta vida, dessa alegria, dessa glória, dessa luz. E pela fé nós sabemos que esse sangue está entrando no nosso sangue, gerando portais de glória em todo o nosso corpo. Nem sei como funciona isso, mas estou vendo, então estou falando, tá? Portais de glória que alcancem todos os meus órgãos. Tudo que está fora do prumo no meu corpo seja alcançado pelo sangue de Jesus. E que os portais de vida e de glória alcancem a árvore da vida. Nós comemos da árvore da vida, que tem sua essência trazida aqui no sangue de Jesus, para a cura das enfermidades que pensaram que podiam se apossar de mim. Nós bebemos profetizando a vinda dos pródigos. O Brasil bebe. Deus, leva-nos a uma nova dimensão de glória pelo entendimento da ceia do Senhor. A Páscoa está chegando, Deus. Ensina-nos algo, uma nova revelação, assim como o Chuck falou, de novas revelações a respeito do nosso destino e das próximas tarefas que o Senhor vai dar. Dá-nos novas revelações no Espírito de tudo que o Senhor quer nos dar para esse tempo. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, dá entendimento, abre espaço no nosso entendimento, tira um pouco desse humanismo todo, Senhor. Arranca de nós todo o conhecimento que não serve para absolutamente nada. Abre espaço, Senhor, para o que é novo, para a revelação que o Senhor tem. Fala conosco, papai. Lechaim, amados. Lechaim. Aleluia. Glorioso Jesus. Continue no seu processo pré-Páscoa de limpar, tirar todo o fermento da sua casa, todo o fermento da sua casa. Mude sua dieta se necessário, reforme seu guarda-roupa, mude sua despensa, reorganize sua geladeira. Tudo que você abrir, em algum momento do seu dia, pede para Deus te mostrar o que precisa sair dali. Vamos chegar mais leves na ceia do Cordeiro, na nossa ceia de Páscoa, amém? Você que está planejando ceia de Páscoa e não sabe como fazer, é muito simples, você só precisa de 4 ingredientes à sua mesa, oficiais. O resto você acrescenta o que você quiser. Você precisa de um cordeiro. Você precisa de ervas amargas, mas bem daquela que dói na alma, de ruim, que você não gosta. Procura o que ninguém gosta na casa. Aí você gosta de tudo que é amargo. Acha uma coisa que você não gosta e põe na mesa.
Tem que ser uma erva amarga, para você lembrar da escravidão do Egito, que era muito ruim, amargo, e o mundo era uma desgraça para você. Cordeiro, porque é o Cordeiro de Deus. Ervas amargas, vinho. Pode pôr um suco de uva daquele sustância, aquele gordo, que você vai ficar bêbado só de tomar um suco de uva. Pode ser. Você vai tomar 4 cálices dele, ou 5, então, suco de uva. Bom, compra de boa qualidade, não vai tomar veneno na sua ceia de Páscoa também, né? Por favor. Pede para o Senhor dar uma sustância aí no seu orçamento. O que mais que você precisava? Pão asmo. Pão sem fermento. Que nem esse. Uma bolachinha assim seca para você. Lembrar que você vai avançar na sua nova vida com Cristo sem fermento, que é sem pecado. Tem outra simbologia do fermento que não é essa de hoje, tá bom? O fermento ele é bom num momento, mas ele é ruim no outro. Aqui na Páscoa ele está simbolizando o pecado. Só isso que você precisa. Aí você faz o seu acompanhamento, seu arroz de cordeiro, faz, sei lá, alguma outra coisa, batata, bota uns legumes, bota uma salada, faz uma sobremesa e pronto. Mas para você profetizar a Páscoa bíblica, você só precisa desses 4 elementos, tá bom? Não precisa inventar um monte de coisa chique, esquisita que você não sabe nem de onde veio. Simples, curto e grosso. Nós vamos celebrar a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos tira do mundo, nos tira do pecado. Ele tira o pecado do mundo, ele nos tira do mundo e tira o pecado de dentro de nós. Nós vamos passear nessa jornada, vai ser o nosso próximo encontro presencial, né? A gente se vê aqui semana que vem, no domingo, mas no dia 27 de abril, no dia anterior ao dia de primícias, alguns vão celebrar primícias no Shabat, eu celebro primícias no primeiro dia da semana. Nós vamos celebrar no Shabat, porque é o dia que é mais fácil de nós nos reunirmos. Então, sábado, dia 27 de abril, nós teremos o nosso encontro de Páscoa. Então, vai preparando sua casa, sua família, seu coração, sua mesa para Páscoa, mas a gente se vê ainda semana que vem aqui no domingo. Amém? Tá difícil de dizer tchau hoje, porque a minha mente ainda está nadando numa sopinha de revelação. E eu tô amando. Mas eu vou ter misericórdia de vocês, amados. Vocês não merecem, né? Eu amo vocês muito, muito, muito mesmo. É um prazer estar aqui nas manhãs de domingo com vocês. Beijo, beijo, beijo. Shalom, shalom. Vai, avança e vence. Faz alguma coisa nesse mundo para clarear esse mundo nessa semana. Eu te envio o nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. Fui.